Olá, alunos, tudo bem? Então, essa é a aula prática, então, tá? De poliquetos, que a gente vai dar uma olhadinha aí em todas as estruturas externas que esse grupo de animal apresenta, ok? Então, temos aqui um exemplar, então, de um poliqueto errante, ok? Ele está lateral aqui, como vocês podem observar, tá? Vou aproximar um pouquinho, melhorar bem aqui para vocês, para que vocês possam visualizar bem legal, tá? E só um pouquinho, isso. Bom, já logo a princípio, então, olha, a gente pode observar a estrutura, portanto, deixa eu chegar aqui a minha pincinha, tá? Só um pouquinho. Então, a gente tem, logo de início, a gente pode observar, portanto, nesses animais, então, essas pintinhas, né, escuras que vocês estão vendo e que representa, então, os ocelos, tá? Então, aqui, olha, dá para perceber bem, olha, aqui próximo de onde eu estou inserindo aí essa... Opa, aí, agora acho que ficou bem melhor, né? Então, essas manchinhas pretas aí são os ocelos, tá? Presença de ocelos, então, fotorreceptores, e normalmente pode estar em número de 4, aí, 6, né? Esses ocelos presentes nos poliquetos. Se vocês olharem um pouquinho aí mais abaixo, então, nós temos os tentáculos, tá? Os tentáculos presentes, então, aqui, logo aqui, olha, temos um, e aqui embaixo nós temos mais dois aqui, tá? Então, esses são os tentáculos, alguns menores aqui, deixa eu ver se eu consigo focar aqui para você apalpar, tá? Aqui, olha, um pouquinho menor aqui, então, cirros e também tentáculos peristomiais presentes, então, nesse animal, tá? Vemos aqui essa estrutura mais cheinha, né? Mais redondinha aqui, olha, essa aqui, tentar palpar ela, tá, gente? Essa aqui, tá? Então, são os palpos labiais, tá? Aqui em cima a gente tem mais cirros, ó, tá? Antenas também, tá? Então, esses palpos labiais estão aderidos aqui ao peristômio, tá? Logo aqui a gente olha essa boca, né? Toda cheia de dentículos, alguns vão ter algumas estruturas, então, como se fosse dentículos, para que possa ajudar nessa alimentação, tá? Tem também, pessoal, a presença aqui, olha, deixa eu ver se nesse mesmo dá para mostrar. O primeiro segmento, então, sendo o peristômio, tá? O peristômio, e o prostômio sendo o primeiro, então. Deixa eu virar ele, vamos ver se a gente consegue virar ou conseguir um outro que tá mais fácil de visualizar. Só um instantinho. Vamos ver aqui. Acho que é nesse mesmo. Deixa eu afastar um pouco. Então, temos o primeiro segmento, então, sendo constituído pelo peristômio, tá? E o prostômio é a parte inicial, que não é considerada, então, um segmento verdadeiro, tá? Vemos que esse animal, então, está mostrando, então, os metâmeros, então, que são componentes do seu corpo.
Cada metâmero, então, também vai possuir um par de pedipalpos, então. E voilá! Achei, então, tá, pessoal? A presença, então, das mandíbulas aí também, né? Então, essas pinças, então, que vocês podem observar aqui, olha, presentes, ó, uma de cada lado, portanto, tá? Presente aí nesses indivíduos de poliquetos, ok? A gente vai tentar colocar agora também para vocês darem uma visualizada em alguns indivíduos que são, então, os sedentários também, tá? Aqui, ó, tem um pedacinho separado, que é da parte posterior desse animal, né? Onde vocês podem notar, então, olha, essa parte posterior do pigídeo, tá? Com os cirros aqui, olha, terminais, tá bom? Onde vai estar também a presença do ânus nessa parte terminal. A gente nem sempre consegue enxergar, ainda mais com essa situação aqui também não vamos enxergar, né? E aqui, olha, vocês podem ver, ó, perfeitamente os tufos, então, olha, os tufos de cerdas. Olha que legal, mais acastanhados, né? Aqui saindo, então, dessas estruturas do pedipalpo, portanto, tá? Olha lá, acho que dá pra perceber bem, né? Olha, tá bom? Vou tentar pegar, então, um poliqueto errante, sedentário, desculpa, tá? Para que vocês observem também as diferenças, então, que a gente tem entre esse grupo, né? Dentro dessa mesma classe, portanto, de anelídeos marinhos, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui o que a gente tem. Vamos dar uma separadinha, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos ver aqui se pegamos alguns exemplares legais aqui para dar uma olhadinha. Então, vamos diminuir a princípio aqui a imagem, tá? Para que vocês possam ver esse animalzinho, né, por inteiro, então, tá? Então, aqui temos um exemplar, então, de um poliqueto sedentário, tá? Aqui tá quebradinho, deixa eu ver se eu separo aqui. São bem mais delicados, tá, pessoal, do que então os outros que a gente já vinha olhando, tá? Inclusive ele tá quase que se dividindo aqui, tá? Bastante delicadinho mesmo. Então vamos dar uma separada aqui. Só um pouquinho, tá? Pronto, acredito que agora vai dar. Então, 2 exemplares aqui, onde a gente não consegue visualizar, portanto, gente, a presença de pedipalpos. Desculpa, nossa, eu tô com pedipalpo na cabeça, hein? Pedipalpo lá nas aranhas, gente. Que isso? Bom, então a gente não consegue visualizar dentro desse grupo a presença, então, de parapódios, uma vez que eles são sedentários, né? Vivem dentro, então, dos canais que eles produzem ou dos tubos que eles produzem, né? Então, eles acabam ficando enterrados, até essa porção aqui do corpo toda fica, portanto, para dentro, então, do sedimento, tá? Desculpa aqui. E a única parte, então, que fica mais visível, então, que fica para fora desse sedimento, são os tentáculos para fazer, então, a coleta de partículas alimentares, então, tá, gente?
Então, a gente tem todo uma região anterior totalmente diferente, então, do que a gente percebe quando a gente compara um poliqueto, então, errante, tá? Vamos tentar mostrar aqui, então, a gente observou através de esquemas durante a aula, né? Como que eram as estruturas, portanto, desses tentáculos, tá? E dissemos também que esses animais, olha, dá para ver um pouquinho aqui, olha, as cerdas laterais, tá, gente? Olha, se a gente aproximar bem mesmo, só que é bem sutil aqui, porque o corpo é bem delicadinho, a gente enxerga aqui a presença de algumas cerdas, olha, ó, de muitas cerdas, né? São animais que possuem muitas cerdas. Então, a gente pode visualizar isso. Os segmentos, né, corporais, então, presentes aí com bastante evidência também. A estrutura, portanto, dos tentáculos, os tentáculos maiores e longos. E a gente falou que a respiração aqui ocorre diferente, portanto, dentro desse grupo de sedentários, né? Onde então a respiração acontece por brânquias. Gente, as brânquias estão aqui, olha. São essas estruturas menores que parecem arvorezinhas pequenas, tá? Então, olha lá, se a gente separar, a gente vai ver que essas estruturas das brânquias estão aqui, ó. Tá? Então, vou tentar bem devagarinho, porque qualquer movimento aqui já mexe e a gente não consegue visualizar. Então, estão vendo? Estão em meio a esses tentáculos, então, se misturam aqui, tá? Aqui desse outro lado também a gente pode visualizar, tá? A presença de algumas brânquias também que acabaram já meio que deterioradas, tá? Mas que é possível ainda visualizar, portanto, essa estrutura relacionada, então, à respiração, que elas são bem diferentes, então, dos tentáculos, gente, olha, que são maiores, são longos, mais grossos também, tá? Deixa eu ver se nesse outro aqui em particular dá pra... Esse tá bastante quebradinho, tá, pessoal? Mas, olha... Dá para ver sim, olha. Então, a gente tem aqui, olha, a presença, então, dessas brânquias, logo aqui, ó, já dá para perceber que essas aqui são as brânquias, ó, tá? E os tentáculos são esses maiores aqui que estão quebradinhos, mas que, né, são bastante diferentes, então, das branquiazinhas, tá? Bom, é isso, pessoal, sobre poliquetos errantes e sedentários, tá? Depois, então, a gente acaba voltando, então, e vamos continuar em outra aula, com a aula prática, então, de oligoquetos e hirudinhos também, tá? Abraço, pessoal! Olá, pessoal! Bem-vindos, então, à aula prática de poliquetos, ok? Então, temos um exemplar aqui, onde a gente vai dar uma visualizada, vai fazer essa observação, portanto, de alguns exemplares desse grupo, tá? Então, este aqui é um poliqueto errante, né? A gente já pode observar, mesmo através desses parapódios, então, laterais, tá? E aqui, logo na parte anterior, olha, vocês podem observar, portanto, esse animal de constituição corpórea de metâmeros, portanto, né? A gente pode ver essas divisões, então, dos segmentos corporais, tá? Lembrar que cada segmento, então, vai possuir um par de parapódios, tá? Laterais. E nós temos logo aqui, olha, no início, vamos ver se eu consigo apontar sem mexer muito para vocês. Esse primeiro segmento aqui, olha, tá? Esse anel aqui, ele então é o
peristômio, que é considerado o primeiro, então, segmento verdadeiro desse animal, tá? E o prostômio está logo à frente, então, tá bom? Vamos ver se eu consigo um outro exemplar aqui para a gente poder ver as estruturas iniciais. Bom, logo a gente volta para a cabeça, deixa eu mostrar, então, a parte, então, posterior, tá, pessoal? Então, vamos lá mostrar o pigídeo, portanto, tá? Então, o pigídeo, o último segmento corporal, deixa eu ver se eu foco melhor aqui para vocês, tentar, né, dar uma focadinha mais legal aqui. Então, nós temos o último segmento, então, composto pelo pigídeo, que também pode possuir, então, esses cirros aí terminais, tá, gente? Então, a gente vê que existe, então, esse finalzinho aqui, olha, com 2 cirros, então, né, terminais. E aqui podemos reparar bem, então, essas estruturas do parapódio, ok? Vamos passar um pouquinho mais à frente aqui. Aqui, vamos ver. Os parapódios também, olha, a gente consegue identificar, portanto, essas estruturas mais carnosas, né, e laterais, que são, então, as estruturas de locomoção, tá? Essas estruturas, além da locomoção, estão também voltadas para função de respiração, uma vez que elas são extremamente irrigadas aí, né? Um sistema de vasos, então, sanguíneos, tomam toda essa estrutura, então, para que ela promova, então, a difusão de gases necessárias para esses animais, tá? Voltando aqui, deixa eu dar uma olhadinha para ver se a gente... Aqui, vamos ver. Cerdas, né? Chamamos esses animais de poliquetos, né? Anelídeos são animais cerdosos, portanto, tá? Então, a gente sabe que essas cerdas, então, vão estar presentes, então, nas estruturas dos parapódios, né? E a gente pode notar aqui com bastante facilidade, então, a presença dessas cerdas, então, tá, gente? Lateralmente e aderidas, portanto, a esses parapódios. Não dá para eu ficar apontando muito, pessoal, senão eu acabo, o menor toque no líquido ali, eu já acabo mexendo mesmo com o animal aqui na amostra, tá? Mas que dá para ver bastante, então, essas cerdas, dá para ver com bastante facilidade essas cerdas, então, presentes nos poliquetos, tá? Voltando aqui, vamos dar uma olhadinha, deixa eu pegar um bem, deixa eu ver, tentar virá-lo, tá? Para que a gente veja melhor, então, aqui a parte da cabeça, portanto. Deixa eu tentar escorar com um e visualizar com o outro, tá, pessoal? Só um pouquinho que a gente já ajeita. Tentar levar um pouquinho ali para a posição que vocês possam enxergar, então, tá? Melhor. Aqui. Então, voltando para essa parte, então, para essa região anterior aí da cabeça desse animal, a gente pode notar, então, aqui a presença do primeiro segmento verdadeiro, que é, então, o peristômio, tá, pessoal? Essa daqui. Então, nós temos também o prostômio, tá? Prostômio, ele vai, então, conter os palpos labiais, né? Nós vamos ter
cirros e tentáculos presentes aqui, olha, como vocês podem ver, as antenas também, e vamos ter presença de ocelos, né? Essas manchas ocelares que são fotorreceptoras, então. Esses cirros tentaculares, né, ou então os tentáculos e antenas são órgãos sensoriais aí, né? Uma vez que esse animal ele tem uma locomoção, né, a cefalização está toda bastante pronunciada aí na cabeça, então esses órgãos eles estão à frente do corpo, portanto, para otimizar esse contato com o ambiente, tá? O peristômio, pessoal, então é formado aqui pelos palpos labiais, né? Essa parte mais anterior, deixa eu ver se eu consigo voltar, olha, onde eu vejo, portanto, a presença do prostômio aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo cutucar. Aqui, então, olha, essa partezinha é todo o prostômio, tá? Onde eu tenho os ocelos, e lembrar que esses tentáculos, gente, eles são chamados tentáculos peristomiais porque estão inseridos em toda a margem ali desse peristômio, que é o primeiro segmento, então, verdadeiro desse animal, tá? Então, a gente nota aqui, ó, que eles estão colocados lateralmente aqui no peristômio, tá? Enquanto que as antenas ali, né, estão mais ligadas ao prostômio, ok? Deixa eu ver se eu puxo um pouquinho mais aqui agora também, pra gente tentar visualizar o pedipalpo. Então, aqui nós temos os pedipalpos laterais, tá? E se vocês repararem bem, vocês podem enxergar, então, né? Observar, então, a presença dessas cerdas aí que estão logo ligadas ao parapódio, tá? Então, essas cerdas parecem alguns pelinhos, né? Bastante finos aí, acastanhados. E também vocês podem notar, então, como é uma estrutura, o parapódio, bastante carnuda, né? Relacionada, então, locomoção e também a respiração. Quero ver se eu encontro aqui, pessoal, as mandíbulas também, tá? Alguns, se eles estão com essa mandíbula externizada ou não, para que vocês possam observar, tá? Vamos ver se a gente encontra um exemplar aqui. De repente dá certo. Vamos tentar virar esse aqui. Não está, tá? Mas vamos ver aqui o que a gente pode observar melhor dele. Vamos diminuir um pouquinho. Encontrar aqui algum ponto mais. Vamos tentar aqui. Infelizmente não dá para ver aqui, tá? Mas que a gente pode, olha, dar uma olhadinha novamente, então, ó, em todas essas estruturas, então, sensoriais, os palpos labiais, olha, que são mais cheios, né, mais gordinhos, e aqui toda a estrutura, então, do peristômio, onde a gente vai ter essa faringe, então, que ela é protrátil, né? Sai daqui, verte daqui, portanto, para
fazer a sua locomoção, então, tá? Aqui mais uma vez, o foco, então, nos pedipalpos, nos parapódios, desculpa, tá? Olha, a gente consegue até mesmo visualizar um pouquinho dessas estruturas das cerdas também,